Olá! Neste canal você vai aprender mais sobre investimentos e como ganhar dinheiro e dividendos na Bolsa de Valores. Se quiser sempre estar inteirado sobre este assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Muito obrigado e um ótimo vídeo. Falando sobre a China, Renata, é um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, né? Grande comprador aqui de produtos agrícolas, enfim, carne agora, né, também. Algumas pessoas citam também que o socialismo ou comunismo que se tem na China deu certo, mas não conhece a história por trás ali do que acontece na China. O que você tem a dizer sobre isso para nós? Bom, primeiro que assim, o Mao Tse-tung, ele pegou os ensinamentos com Stalin e o que ele fez na China foi um genocídio mesmo. Gosto de usar bastante essa palavra, mas foi um genocídio por meio da fome. Então tem até um livro que chama A Grande Fome Vermelha. Aliás, a Grande Fome Vermelha é de Holodomor, que foi também do comunismo, mas na Ucrânia, feito por Stalin. Mas tem um livro que chama A Grande Fome de Mao, que, se não me engano, é da Anne Applebaum. E ela conta toda essa história de como foi a implementação do comunismo na China. Só que o Partido Comunista Chinês percebeu que, se ele mantivesse os moldes do socialismo ou comunismo no país, eles iriam ficar na miséria. E qual que foi a grande virada da China? Foi quando eles começaram a abrir um pouco a economia. Então, a China, para quem não sabe, tem mais liberdade econômica do que o Brasil. Porém, muito baixa liberdade civil. Então, a China até vai ter agora na quinta turma do meu curso uma aula só sobre China, para mostrar que ele é um produto bizarro dessa mistura de capitalismo e socialismo, em que você tem liberdade econômica para empreender mais do que o Brasil. É mais fácil, olha que vergonha para o Brasil. É mais fácil você abrir uma empresa na China do que você abrir no Brasil. Que bizarro isso. Exato. E só que eles têm um poder sobre a população, um poder sobre a civilização muito grande. Então, de vez em quando, some um bilionário, aí ele fica um tempo sem aparecer, aí volta falando bem do regime. Alibaba, né? Aconteceu isso com o Jack Ma, né? E outros também. Então, eles entenderam como funcionava esse jogo e conseguiram fazer algo que é bem único no mundo, que é essa mistura bem bizarra de capitalismo e socialismo. É a expressão máxima do capitalismo de Estado. Então, aqui no Brasil, a gente não tem capitalismo de livre mercado, tem capitalismo de Estado, que é esse capitalismo muito regulado pelo Estado, com as empresas campeãs nacionais. Você lembra disso na época do PT? Ah, vamos eleger os campeões nacionais. Eike Batista. O Eike não tinha absolutamente nada. As empresas dele não tinham nada, não tinham extraído nada, não tinham feito nada. E ele já era bilionário, mas com grana do BNDES e patrocínio do governo. A mesma coisa com outras empresas, JBS também e tal. Então, o capitalismo de Estado é isso. É quando você tem uma certa liberdade econômica, mas ela é extremamente regulada. Agência reguladora, regulação, burocracia. E a China é isso. É um capitalismo de Estado que conseguiu tirar as pessoas, principalmente do nível, assim, muito baixo de miséria, mas o controle social que eles têm é muito grande sobre as pessoas. E, naturalmente, essa liberdade está diminuindo agora também, mesmo a liberdade econômica, porque isso dá para as pessoas uma perspectiva que o Partido Comunista não quer. Não quer que as pessoas pensem, tenham liberdade para sair e fazer as coisas. Então, acho que a expressão máxima de socialismo no mundo hoje é a Coreia do Norte. Eu acho que é a expressão máxima mesmo do que eles conseguiram fazer. E eles só são muito fechados por causa da tecnologia nuclear. Aí falam assim, mas os bilionários estão passeando enquanto tem fome no mundo. Pô, o gordinho da Coreia do Norte tá lá com míssil e jogando míssil perto da costa do Japão. E a população dele, não é da África, não, dele, passando fome. Sim. Então, assim, qual que é o critério, né, pra reclamar das coisas? Então, a China é um bicho muito doido, assim, uma maluquice bem grande. E eu acho, aí é um achômetro mesmo, que essa constituição de como a China funciona hoje, ela não vai durar para sempre. Vai ter ou alguma guerra, uma mudança geopolítica mesmo, porque as pessoas começaram a perceber o mal que a China faz na política mundial. Até mesmo a pandemia, se não fosse talvez um país com tanto controle de mídia, de informação, talvez a gente conseguisse ter se preparado mais rápido. Claro. Contra o Covid, né? Exato, o que aconteceu com eles, eles não falaram, eles esconderam os médicos, alguns médicos sumiram, sabe-se lá o que aconteceu com esses médicos. Eles enganaram sobre as informações, distorceram as informações para o OMS falando, não, mas a informação da China é confiável, e não era.
Até hoje tem várias teorias da conspiração que às vezes você fala, nossa, isso é muito doido, isso não vai acontecer. E aí vem alguém e fala, não, mas eu tenho uns documentos aqui que parecem que pode ter acontecido. Eu não sei, tá, o que aconteceu, se foi fabricado, se não foi. Eu não entro nesse mérito, mas o ponto é o esconder a pandemia no começo e a maneira como eles trataram isso em A relação... gente poderia ter fechado as fronteiras mais rápido, Talvez né? a gente tivesse tido uma possibilidade de ter enfrentado isso melhor, né? Eu acho. É tudo muito estranho, né? A pandemia realmente foi um fenômeno assim que ninguém esperava. Você acha, Renata, que a China tem condições de passar os Estados Unidos economicamente falando? Porque é uma Não. coisa que se discute muito, né? Eu acho que não, por causa dessa característica de repressão. E o ser humano, ele prospera mais, eu falo do ser humano, não do Estado. Porque lá, quem é próspero na China é o Estado e pessoas um pouco próximas que têm algum tipo de ligação ali com o governo. Porque você não tem ideia que... É óbvio que as empresas grandes que funcionam na China não funcionariam se o governo não tivesse dado a permissão e ele não tivesse controle sobre diversos aspectos sociais, civis e econômicos da empresa e tudo que está nela. Mas não acho que vai passar, não. Porém, mesmo os Estados Unidos, que é uma expressão grande de capitalismo, eles não estão mais nas primeiras posições de liberdade econômica, porque também foram cada vez mais cedendo a essa pressão de aumentar o Estado. E hoje eles emitem muita moeda, eles estão nessa agenda mais progressista. Então, nenhum país, mesmo que tenha liberdade econômica, tenha sido muito próspero, está imune aos efeitos perniciosos desse aumento do Estado. E um exemplo que eu dou é a Austrália, que é a segunda ou terceira posição do ranking de liberdade econômica, ou seja, muito fácil de empreender, muito simples de tomar decisões, o Estado não fica em cima de você, mas agora está sendo um dos piores países a lidar com o Covid em relação às liberdades civis. Então, as pessoas estão passeando na rua, vem o policial e vê se você está realmente tomando café para ficar sem máscara. E chacoalha, assim, o seu negócio, prende pessoas, tipo, senhor de idade, prende, joga no chão. Então, assim, ninguém tá imune, nenhum país está imune a esses efeitos de segurança que eles falam que dão e que, na verdade, é uma imposição e uma redução das liberdades individuais. E o Reagan mesmo falava isso. Até a Ana Paula Henkel, quando vier para o Brasil, acho que é um outro nome legal para vocês convidarem para ela falar sobre Estados Unidos. O Reagan falava, a liberdade está sempre a uma geração de ser extirpada, ela deve ser preservada sempre. E os países que convivem com liberdade há muito tempo, que é o caso da Austrália, tem uma expressão em inglês que não sei traduzir muito bem para português, que é tipo take for granted, ou não leva tão a sério, acha que ela vai estar sempre aí, mas não tem como você achar que a liberdade é uma coisa assim given para você e que ela tá aí para sempre. Você tem que proteger essa liberdade sempre. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas que você também acredita que vão aprender com ele. Além disso, deixe o seu like e assista um outro vídeo do nosso canal. Muito obrigado e até o próximo.